Olá, pessoal, voltamos, né? Eu tive que parar aqui o vídeo, tá? Explicar isso aqui a vocês. Eu tive que parar o vídeo aqui porque para dar um socorro ali, tá? A minha filha aí, tá, pessoal? A gente tava falando de quê? De frequência, de energia, de trauma, não foi? E o que é que aconteceu? A minha filha tava aí, ó, com ansiedade, tava até com falta de ar, mas fui lá, coloquei uma meditação, tal, fiz uma frequência boa, ela agora tá melhor ali, descansando, vai comer, tá? É isso, pessoal. Por isso que a gente precisa se voltar para essas coisas espirituais, tá? Se não acontece isso com a gente entra numa ansiedade, um desequilíbrio energético, emocional, o pensamento, então afeta o físico, tá? Então afeta o nosso organismo, afeta, dá dor de cabeça, dá tontura. Então, por isso, pessoal, a gente precisa, tá? E às vezes, tá? O tema que a gente tá falando hoje, o trauma espiritual que acontece nessas religiões, tá? As pessoas não querem mais trabalhar a espiritualidade que não tem nada a ver com esse, como é que se diz? A religiosidade, a nossa espiritualidade não tem nada a ver com isso. Mas o engano foi passado, tá? E eu tô aqui para a gente continuar, tá? Esse estudo a gente falou aí, não foi? A primeira parte A e agora essa é a primeira parte B, tá? A gente continua. Foi onde que a gente parou? Ele falou exemplo de trauma espiritual. Então, qual é o outro exemplo do trauma espiritual, pessoal? Doutrinação de homem e controle de uma comunicação que força a adoção de crença e estilo de vida que leva à destruição da fé pessoal. Então, a maioria, tá, pessoal, desses grupos religiosos, ele tem a doutrinação de homem. Por isso, tá, pessoal, que eu percebi isso, né? Quando eu despertei a consciência, porque enquanto eu não despertava a consciência, tá? Eu tava também nesse meio aí, tá? Esse meio aí religioso, tá, pessoal? Mas depois que eu despertei a consciência, o que é que aconteceu? Eu percebi que muitos desses grupos religiosos existe doutrinação de homem e controle de uma comunidade que força a adoção. Então, toda a comunidade entra naquela, a comunidade religiosa, né? Entra naquela força, naquela adoção daquela crença, estilo de vida. Você tem que ser daquele jeito. Teve igreja mesmo que eu participei, se você não fosse daquele jeito, é mandado embora. E isso ainda acontece por aí, né, pessoal? Esses estilos de religião, pessoal, com o trabalho, o crescimento da expansão da comunidade espiritual, esse estilo de vai acabar, tá? Ele tá, como é que se diz? Processo para acabar com essa maneira de as pessoas pensarem, cuidarem da espiritualidade dela. Isso vai acabar com o tempo. Agora não, porque ainda existe muitas pessoas dormindo ainda, tá? Mas vai acabar, tá? Vai acabar esse estilo de adoção, né? Que a comunidade ali, religiosa, força você uma adoção de crença e um estilo de vida. Se você não leva aquele estilo de vida, você é mandado embora. O quê? Mas esse estilo de vida, essa doutrinação de homem, está levando a você à destruição da sua fé pessoal. É o que está acontecendo com muitos grupos aí, tá, pessoal? Eu sinto muito, mas eu tenho que avisar isso aqui, porque tem problema, pessoas no meu canal que teve esse problema aí, tá? A maioria de vocês aqui vieram desse contexto, tá, pessoal? Religioso, a maioria do que estão aqui me ouvindo. E deve ter sofrido algum tipo desse bullying, né? Isso é um bullying espiritual, né? Aí causa um trauma
espiritual. Aí ele fala, né? A reação de uma comunidade religiosa que nega. Então, outro exemplo de trauma espiritual. Então, a reação de uma comunidade que nega o abuso, culpabiliza a vítima e leva retraumatização e isolamento. Então, pessoal, é isso. Isso aconteceu, né, naquele caso que era do médium, né, que se vestia de branco, aí chegava lá, as pessoas iam curar, né? Ele abusou de muitas mulheres, né, pessoal? Vocês sabem aí o caso que aconteceu, então ele abusou, mas só que a comunidade sabia o que ele estava fazendo não era correto, estava fora. Mas para proteger o camarada, tá? Então ele estava protegendo a ação maligna do camarada lá, a comunidade. Então, todo mundo ali sabia que ele fazia isso. Na hora que a polícia foi investigar lá, todo mundo sabia que rolava aquilo ali, por debaixo do pano, né, pessoal? Então, e o pior de tudo é que essa comunidade religiosa, né, nega o abuso, culpabiliza ainda, a culpa é sua, é porque você tem demônio, a culpa é sua. Então, leva a reumatização. Então, a pessoa fica retraumatizada. E aí, o que é que acontece com essas vítimas? Ela se isola, ela não quer saber de grupo religioso, então causa um trauma espiritual. Eu recomendo, tá, pessoal? Se você, seja mulher, homem, ou qualquer pessoa, sofreu um trauma desse em algum grupo religioso, tem que procurar uma terapia, tá, pessoal? Terapia energética, uma terapia, sabe, convencional, com os psicólogos, com um psicanalista, mas que seja pessoas que tenham conhecimento desses traumas espirituais, tá? Porque se for um psicólogo, um psicanalista que não entenda dessas coisas, tá? Ele não vai entender o que você está se passando, tá? E também levar você a trabalhar a espiritualidade, voltar à conexão com o Criador, porque quando acontece isso, tá? A relação com o Criador, ela é afetada também. A relação da sua espiritualidade é afetada, tá, pessoal? Então, precisa, tá? Como é que se diz? Voltar a essa conexão que é importante, que vai trazer uma recuperação nesse lado aí emocional que a pessoa está tendo, tá, pessoal? É preciso, tá? O que mais, pessoal? Ele fala, o que é que ele fala mais? E quais os sintomas de uma pessoa o que passou por trauma espiritual? Então, depois que aquela pessoa passou pelo aquele trauma, né, no meio religioso aí, por esses líderes falso profeta que se desvia da verdade, o que é que acontece? Ele vai apresentar sintoma. Então, é importante a gente saber esse sintoma para perceber se a pessoa tem esse tipo de trauma, tá? Aqui, algumas pessoas que se chegaram a mim, tá? Eu percebi que ela tinha esses traumas, tá, pessoal? Esses trauma espiritual, trauma que foi sofrido no meio religioso que ela passou. Então, eu tenho que ter cuidado com essa pessoa, tá? Essas pessoas, algumas aqui já se libertou desses traumas, outras ainda estão no processo, estão ainda, né, se dedicando a essas coisas espirituais, e eu com cuidado, tá? Com cuidado de passar para que a fé dela não seja afetada de novo, ela possa continuar trabalhando a espiritualidade dela, mas sempre tirando o foco dela da religiosidade que ela aprendeu. Sempre tirando o foco aqui. Então, cada dia que eu estou trazendo, sempre tirando o foco disso.
para que ela trabalhe a espiritualidade dela, tá? Então, tem vários tipos de pessoas aqui, tá? E é por isso que eu estou trazendo esse tema, é um tema também importante, tá? Que isso tem afetado aí muitas pessoas, tá? A espiritualidade, a fé dela, tá? Então, tem muitas pessoas com esse sintoma. Então, é bom você reparar as pessoas que estão com esse sintoma e poder ajudar ela, tá? Vocês aqui que estão no meu canal, tá, pessoal? Aí ele fala, qual é o sintoma que as pessoas sentem? Emocional e espiritual. Então, por quê? Porque o trauma espiritual afeta o emocional, né, que é o campo mental, e o campo emocional, e afeta o campo espiritual, que é o quê? A relação que você tem com Deus, com a sua essência, com a sua espiritualidade. Então, afeta a sua fé, porque essas pessoas estão usando os textos, as escrituras sagradas, mais do que desviando da verdade, então fazendo o que você acredita naquilo, do que Cristo falou lá, mas às vezes não foi do modo como esses líderes, falsos profetas estão passando. Então, isso mexe com o seu relacionamento com Deus. É é um trauma muito, como é que se diz assim, cabuloso, tá, pessoal? Porque tá mexendo com estrutura bastante mais profunda. Então, com a sua identidade, com a sua essência, tá mexendo com o seu campo mental, emocional. Então, são raízes profundas. Por isso que a pessoa que já sofreu, tá com esse sintoma, precisa procurar ajuda, tá? Terapêutica e espiritual, um terapeuta que tenha conhecimento dessas coisas espirituais. Não para matar a sua fé, tá? É para fazer você se reconectar à sua verdadeira essência, tá, pessoal? É fazer você reconectar, não é matar a fé da pessoa, tá? Tem que fazer isso. Aí o que mais? Ele fala que é o quê? Emocional e espiritual, os sintomas, né? Então, qual é o sintoma? Culpa, né? A pessoa se sente culpada. Vergonha, tem vergonha, tá, pessoal? Medo associado ao ensinamento religioso. Então, todo ensinamento religioso, ele associa, ele cria um medo porque ele passou esse trauma ali. Ressentimento, então, cria ressentimento contra qualquer coisa que é religiosa, né? Raiva de Deus. Nossa, pessoal, eu conheci pessoas que estão com raiva de Deus, sabe? É muito porque ela sofreu esses traumas aí nesse meio, tá? Então ela está com raiva de Deus, pessoal. Nossa, pessoal, é muito ruim, tá? Porque é isso que acontece nesses meios aí, pessoal. E eu estou combatendo contra esses meios, essa matrix religiosa. E querendo fazer com que a pessoa use a fé dela, use a espiritualidade dela para crescer espiritualmente. E essas religiões já foi preparada para que você não crescesse espiritualmente, tá, pessoal? É da Matrix, é por isso que eu falo Matrix religiosa. Aí ele fala tristeza e perda do sentido da vida. Então, a pessoa quando está afastada de Deus, tá, pessoal? Ela está morta, então ela sente tristeza. Ela tem tristeza no espírito dela, tá, pessoal? Tristeza, então ela perde o sentido da vida. Porque o sentido da vida é a gente estar conectado com o Criador, fazendo aquilo que Ele colocou na nossa alma, que é o quê? O propósito de vida. Então, se você perde isso, pessoal, o que é que você está fazendo aqui? A gente só está aqui por causa desse propósito. Então, se você perde isso, acabou você. Você vê como isso é tão grave, tá, pessoal? E isso está acontecendo aí com muitas pessoas, tá? Estão morrendo espiritualmente aí, tá, pessoal? E é isso, o inimigo está ganhando o jogo, tá? Quando uma pessoa morre assim espiritualmente, o inimigo ganhou o jogo, ganhou aquela alma. E a gente aqui, que é da verdade, está trabalhando para ganhar
para que essa pessoa tenha vida espiritual. Então, é uma luta, né? Entre o bem, o bem e o mal, tá, pessoal? É uma luta. Mas é isso. Não tem o que fazer, tá, pessoal? A gente tem que pedir a Deus, orar, tá? Você viu até agora, né? Eu parei aqui para atender a minha filha ali, que ela estava com problemas aí, né? E coisas emocionais, coisas, tá? E que dão ansiedade. Então, eu tive que parar para vir fazer isso aqui. Mas voltei para gravar essa parte um lado B. Então, o disco não tem o lado A, não tem o lado B, então. Tô gravando o lado B, tá? Aí o que mais, pessoal? Os sintomas, qual é? Identidade em relação com a fé. Então, a pessoa perde a identidade dela, tá? Ela não sabe quem é ela, perde a identidade dela e a relação com a fé dela também é morta. Esses são os sintomas. Então, pessoas que estão assim, tá, pessoal? Resistindo, não quer saber, ela não sabe o que é. Ela não quer usar fé, ela não acredita em Deus. Não, graças a Deus, a gente vai amanhã, a gente vai conseguir, a gente vai fazer o. Então, é uma pessoa ainda que está usando a fé dela. Quando a pessoa diz, não acredito mais nada, não. Pessoas que estão virando ateu, tá, pessoal? São pessoas que foi afetado a relação da fé dela através desse meio religioso, tá, pessoal? Foi afetado. Eu sinto muito, tá? Isso. E agora tem pessoas até na internet aqui grava vídeo para fazer com que você se torne ateu. Não acredite em Deus, não acredite em Cristo, pessoal. Veja o nível de coisa. Por quê? São pessoas que passou por esse meio religioso, tá? Teve esses traumas aí, teve esses problemas e agora está trabalhando contra. Por quê? Ele disse isso, esses daí não servem de nada. Então, agora estão trabalhando para o inimigo, para matar outra pessoa na fé. Então, ele disse a identidade e a relação com a fé, que é a pessoa que tem dificuldade em sentir alegria e conexão com Deus. Perda da fé, conflito espiritual não resolvido e alienação de uma fé pessoal. Então, são essas pessoas, tá? Que acontece isso, ela tem dificuldade de sentir alegria, a presença de Deus na alma dela, na vida dela, por causa do trauma. Enquanto não resolver isso, tá, pessoal? Não vai funcionar, tá, pessoal? Por favor, você que está com esses problemas, procure ajuda, tá, pessoal? Eu estou aqui, meus contatos estão aí. Se você está para ajudar vocês nessa situação, que a maioria eu passei também, pessoal. Eu sei o que é isso, tá? Então, você fica sem alegria, tá, pessoal? Teve um momento aqui que eu pensava em alegria, que alegria que vinha. Vinha uma tristeza muito grande. Então, perda da fé, então a pessoa não quer mais saber de negócio de fé, falar de Deus. Então, conflito espiritual, então ele entra em conflito não resolvido, né, que não resolveu, e aí ele entra numa alienação de fé pessoal. Então ele fica alienado e muitos desses vai se tornar o quê? Ateu. Muitos desses, tá? Que sofreram no meio. Você pode fazer uma pesquisa, essas pessoas que se desconecta, diz agora que é ateu, ela sofreu algum trauma em algum tipo dessa religiosidade que está aí. Pode fazer a pesquisa aí para você ver. Essas pessoas sofreram isso. Eu sinto muito, tá, pessoal? Mas a gente não pode desconectar de Deus, de trabalhar a nossa espiritualidade, por causa que você passou em um grupo porque você estava dormindo, tá? Tá tudo certo. Então veja agora essa experiência que você passou por esse grupo religioso como uma oportunidade de aprendizado, tá? Veja com esse lado. Então, é preciso você levar consciência para você ver com esse lado.
Enquanto você ficar na frequência da raiva, não sei o que, ninguém presta, ninguém vale nada nessa. Então, você vai estar nessa frequência aí, tá? Tem que sair daí, tá, pessoal? O que mais? Qual é o outro sintoma, pessoal? Ele fala comportamentais. Então, essa pessoa vai demonstrar os sintomas comportamentais. Qual é o sintoma? Que é quando a pessoa evita oração por medo de castigo, desconfiança da própria intuição, ela desconfia, a intuição está falando com ela, ela desconfia, e dificuldade em se conectar com a espiritualidade de forma saudável. Então, é isso, tá? O comportamento dela, ela vai demonstrar isso no comportamento, tá? Qual é o comportamento dela? Por exemplo, ela quando ela evita a oração, ela não quer orar, não quer meditar. Nossa, pessoal, e tem muitas pessoas aqui assim, tá? Até na minha família tem pessoas assim. Porque teve algum trauma, alguma dificuldade, tá, espiritual no meio desses religiosos. Que esses falsos profetas estão fazendo isso com essas consciências. E pior que essas consciências ficam largadas aí, tá? Sofrendo, tá, pessoal? Então, evita a oração por medo de castigo. Então, Deus pode me castigar. Ai, meu Deus vai me castigar. Então, porque ela já está no trauma dos líderes falar que ela, né, fazer aquilo aí não fazer. Então, Deus vai castigar. Então, ela não quer voltar a essa frequência. Então, ela relembra. É preciso trabalhar aí o mental, tá, pessoal? E isso acontece, tá? Tá acontecendo, tá? Então ela tem medo, né, do castigo, desconfia da própria intuição, às vezes até a própria intuição, Deus fala com ela, mas ela acha que isso aí é coisa do diabo, é coisa, não, eu não vou seguir isso não. Então, ela desconfia da própria intuição que tá para guiar ela aqui nessa realidade, né? E dificuldade em se conectar com a espiritualidade. Então, se você não ouve, não faz oração, não medita, não estuda, você vai ter dificuldade, pessoal, de, de se conectar com a sua espiritualidade de forma saudável. Então, de forma que você trabalhe, se sinta bem, a espiritualidade, né? Tem amor para com as outras pessoas. Você vai ter essas dificuldades. É por isso que eu conheço muitos que estão nesses grupos ali, principalmente evangélicos, tá? Estão tudo sofrendo, pessoal. Estão doentes espiritualmente, tá? Então não está trabalhando uma conexão com a espiritualidade dela saudável. Por quê? Por causa do desvio da verdade, por causa do desvio da frequência correta que Cristo queria que as pessoas tivessem. Esses líderes, esses pastores, essas pessoas que estão desviando essas pessoas da fé verdadeira. E isso faz com que vocês entrem em outra frequência. E aí acontece isso aqui. Então, eles vão buscar dizendo que é espiritualidade nesses grupos religiosos, mas não é uma forma saudável da espiritualidade. Onde coloca medo, onde coloca muitas coisas, então coloca a doutrina de onde desvia coisa da verdade. Então, por causa de interesse de dinheiro, vocês sabem aí. Você já vê a história acontecer. Tá, pessoal? O que mais, pessoal? Vamos lá? Vou gravar mais 30 minutos, né? Porque eu gravei 30 lá no começo, agora gravar mais 30 aqui. E vou parar. Amanhã a gente continua a segunda parte, tá, pessoal? Se Deus permitir, né? Você vê que eu tive que parar aqui porque para atender aí a minha filha, né? Na dificuldade dela, tá? Precisa, né, pessoal? Voltar a conexão, a dificuldade dela, cuidar do corpo, cuidar da mente, né? Cuidar da frequência dela, tá? Que vai tá tudo normal, tá?
Aí ele fala, e como a pessoa pode lidar com um trauma espiritual? Então, como é que a gente vai poder lidar com esse trauma, pessoal? Esse trauma espiritual. Como é que a gente vai poder lidar com esse trauma? Né? Porque aconteceu. Você passou aí por algum grupo religioso, tá? Que lhe trouxe algum trauma aí, algum líder aí, doidivano aí, falou alguma coisa, talvez aconteceu até gente de querer bater em você fisicamente, ou então, às vezes, muitas mulheres também sofreram abuso, né? Físico, mental, espiritual. Então, alguma coisa aconteceu aí que está fazendo com que você pare de trabalhar a sua espiritualidade, de você ver Deus com outros olhos. Você vê Deus até com que Deus não é bom, tá? Tem pessoas que é assim. Tem pessoas, você vê ele falar, tem pessoas que têm raiva de Deus, pessoal. Pelo fato que aconteceu essas coisas nesses lugares. Não é fácil, tá, pessoal? Por isso que é uma coisa muito cabulosa, tá? A gente que é terapeuta energético tem conhecimento do que é espiritualidade, a gente não pode, tá? Como é que se diz? Deixar que essas pessoas caiam nessa cilada. A gente tem um conhecimento, a gente está sempre passando esse conhecimento para que essas pessoas não caiam nessa cilada, né? Evite, é a minha pergunta lá, e como evitar o abuso religioso, né? Que é esse trauma espiritual. Então, como é que a gente pode evitar? Como é que a pessoa pode lidar com esse trauma espiritual? Já aconteceu. Então, primeiro, ele fala, reconheça o abuso. Então, reconheça que você foi abusado nesses meios religiosos. Ele fala, é fundamental reconhecer que o abuso espiritual é um problema sério que afeta a saúde mental e espiritual da pessoa. Então, é importante você reconhecer, não, eu passei por aquele grupo, me fizeram isso, eu fiz coisas assim, abusaram de mim psicologicamente, espiritualmente, né? Até fisicamente, né? Mulheres, tá? Daqui a pouco acontece aí como aconteceu com aquele que era o médium lá que fazia a cura, né? Descobriram muito abuso nas mulheres físico, né? Mental, espiritual. Entende? Então, reconheça isso. Eu passei por isso, agora o que é que eu vou fazer? Vou procurar ajuda. Eu preciso continuar a minha jornada aqui. Então, vou procurar ajuda para eu me reconectar com o meu Criador, com a minha espiritualidade. Então, tem que buscar ajuda e pessoas, tá? Que esteja na verdade, querendo passar a verdade para você, e você trabalhar a sua mental, emocional e sua espiritual. Então, precisa dessas pessoas, tá? Para auxiliar, pessoal. Sempre a gente precisa de ajuda de alguma pessoa. Não tem para onde fugir, tá? Porque aqui nessa realidade está acontecendo de tudo, tá, pessoal? Existe esse lado aí da matrix religiosa e que está fazendo muitas pessoas se afastarem da sua espiritualidade. Eu sinto muito, tá? Aí ele fala, segundo, né? Busque ajuda. Então, busque ajuda. Samuel, eu reconheço, eu participei de um grupo, falaram muita coisa lá, tal, eu reconheço isso. Então, agora o que é que você faz a segunda parte para você lidar com esse trauma espiritual? Busque ajuda. Então, pedir ajuda profissional qualificado, então, aquele qualificado, né, como terapeuta, psicólogo, psicanalista que entenda de trauma religioso. Então, não é só esses psicólogo, psicanalista ou terapeuta qualquer. É aquele que entenda do trauma religioso
e uma é um passo essencial para a sua cura. Então você tem que procurar profissionais que entendam sobre esse trauma religioso, porque você vai procurar um terapeuta, às vezes ele não entende sobre isso. Ele não tem a religião, ele é um ateu, ele é uma pessoa, então não vai ajudar você a reconectar com com o seu Deus e com a sua espiritualidade. Ele vai tratar ali o seu emocional, mas não vai tratar que você reconecte com a sua essência espiritual, com Deus. Ele não vai trabalhar, então precisa de um profissional qualificado, tá? Eu sou um terapeuta, tá? Energético que tenho experiências religiosas, você vê aqui os meus contextos que eu trago, tá? E tenho experiência religiosa que eu passei também por esse trauma espiritual. Na hora que você sentar, por isso que pessoas aqui que entraram comigo no WhatsApp, né? Conversar comigo, na hora que ela começou a falar, eu relembrava do que acontecia comigo nesses grupos religiosos. Eu lembrava logo. Então, é um passo essencial para você ser curado, tá, pessoal? Mas 31 minutos, né? Eu já gravei a primeira parte aí, a parte A 30, então 60 minutos. Eu vou parar aqui, marcar aqui a segunda parte, tá? Vou marcar aqui que a gente vai parar para eu continuar no amanhã, tá? A gente continua a segunda parte sobre esse tema, tá, pessoal? Mas eu acho que vocês assistindo a parte 1A e a parte 1B, vocês vão entender qual é o meu tema de hoje, tá, pessoal? Essa é a primeira parte, para introduzir o tema, tá? Então, agradecer a vocês, tá, pessoal? Que agora eu vou ver ali também minha filha, se ela já tá melhorzinha, tá? Já melhorou já, tá? Coloquei a meditação, a frequência, então ela se acalmou mais. Mas vou ali dar uma avaliada nela, tá? E agradecer a vocês, a Deus, tá? A espiritualidade. Obrigado aí, tá, pessoal? Até a próxima, se Deus e essa espiritualidade permitir. Tchau!